qual foi a grande cisão do Soci com a tradição ocidental inteira, que era platônica? É desvincular a realidade do estudo da língua. Saudações ensinantes, pessoa falante, tudo bom? Saudações ensinantes, criatura falante. Se você já acompanha aqui o canal, você deve ter percebido que eu troquei, né, a nossa vinhetinha um pouquinho, né, pelo menos, claro, porque este vídeo aqui, né, essa apresentação aqui, ela é específica de um vídeo que eu fiz com o meu querido Marcos, lá do canal Inventa Línguas, né? E esse vídeo é sobre retórica, né? Vamos aqui colocar, vamos preencher essa folha aqui, né? Então, ó, é sobre retórica, linguística, que é, né, o tema dos estudos do Marcos, e psicanálise, olha só, que é a minha área, né? Que é a minha área. Então eu gosto muito de retórica, gosto muito de psicanálise e gosto muito de linguística. Então, esse papo foi muito interessante. Esse papo foi no canal dele, né, uma live no canal dele, lá no Inventar Línguas, visitem o canal. E o tema principal, né, o eixo principal do canal foi o seguinte, né, do vídeo foi o que, ó? Em defesa dos sofistas, essa turma aqui muito mal compreendida, principalmente por causa do nosso querido Platão, que querendo ou não, né, e realmente quando você lê os trabalhos do Platão, você percebe que não é bem isso que ele queria, né? Pelo menos não com todos, né? Tem ali o Eutidêmio e Dionisodoro que ele vai criticar bastante, que são os eristas, né? Então até por aqui, ó, que nem todo sofista é erista, né? Aquele cara que só está interessado, né, em retórica, em linguística. Obviamente não existia psicanálise na época, né? Então ele só está interessado em retórica e linguística para defender um ponto de vista, né? Enquanto que os sofistas eram muito mais do que isso, né? Mas enfim, isso aqui é papo para outro vídeo e o que importa agora é apresentar. Acho que já está apresentado esse nosso vídeo, né? Em defesa aqui dos sofistas. Então assista lá, espero que você goste e visitem o canal dele e também se inscrevam no canal dele se você já é inscrito aqui no meu e se você já visita o meu constantemente. Beleza? Então é isso, boa aula, bom vídeo, né? Se você quiser encarar como uma aula, e bom divertimento, bom aprendizado. Um beijo. Nós estamos ao vivo aqui. Vamos 4. Ok. Estamos ao vivo, só conferindo aqui. Eita, acabei de ver a minha cara. Boa noite! Olá, criatura falante! Eu sou o Marcos. Seja bem-vindo para mais aqui uma live no canal Inventa Línguas. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Mike. Pessoal aí. Nossos assíduos acompanhadores do canal Inventa Línguas que já estão aí, estavam aí esperando a gente entrar. Vou fazer aqui uma introdução à nossa live de hoje. A gente já pode conversar, né? Para vocês conhecerem o Bruno. Vou passar para ele apresentar também, mas o que eu quero para hoje? O que vocês entendem o que a gente vai fazer, né? A gente tem um grupo lá no Discord, a gente tem um... Buenas! Maraíssa. Like do Jefferson. A gente tem um servidor lá no Discord em que a gente debate várias questões muito interessantes, né? Vários camaradas, o Bruno é um dos camaradas, e a gente já fez várias discussões interessantes a respeito do que a gente estuda. E acho que um mês atrás, alguma coisa assim, né, Bruno? Surgiu um debate lá sobre o tema dos sofistas. E eu e o Bruno ficamos bastante instigados a defendê-los.
Sim. contra o que pelo senso comum propagado dos sofistas. No senso comum, não entendam como algo menor, né? O senso comum mesmo, de vindo dos gregos mesmo, assim, influenciado principalmente pelo Platão, do que é o Sim. sofista. E aí eu fiquei interessado em chamar o Bruno para falar comigo aqui sobre as coisas que ele estuda, porque, como vocês sabem, eu sei absolutamente nada de psicanálise, e seria muito interessante chamar o Bruno aqui para falar sobre a experiência dele, sobre os estudos dele, como se relaciona com esse tema dos sofistas, com a gente aqui. Beleza? Então, o quadro de entrevistas, eu estava falando com o Bruno aqui antes da gente entrar, que eu vou mudar o nome desse quadro, que é horrível, negócio de entrevista, parece que eu sou o Jô Soares, ou sei lá, o Danilo Gentili. Não, isso aqui é um bate-papo, né, gente? Vamos conversar. Então, eu vou passar para o Bruno para ele se apresentar, quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz, quais os seus interesses, né? E tudo mais. Beleza, então, boa noite aí, gente, né? Agora falando mais dedicadamente aqui. Eu sou o Bruno de Pietro, eu sou psicanalista, e antes disso me formei em engenharia, né? Então, eu gosto também de matemática, inclusive, matemática é uma linguagem é um idioma com um monte de dialetos também. É interessante olhar por esse ponto de vista, né? E sendo psicanalista, a gente, né, tem contato com muitos filósofos, né, muitos autores, claro, principalmente Freud e tudo mais, né, e o próprio Freud traz a ideia do complexo de Édipo, né, que é tudo a ver com os gregos, né, a mitologia lá e tal. Aí ele explica lá a relação da criança com os pais, tal, com o complexo de Édipo, e aí, querendo ou não, você vai tendo contato com essa turma dos gregos, né, e aí você cai no Platão, né, e não tem outro jeito, né, um grande expoente daquela época lá. E é muito interessante que ele vai ter essa briga com os sofistas e a gente vai, né, dar um parecer mais favorável aos sofistas hoje, né, porque o que a gente sabe do sofista, a gente sabe muito pela boca do Platão, né, então Platão não gostava muito dessa turma. E tem suas razões, é interessante saber que tem suas razões. Mas, né, independentemente disso, eu sou o Bruno, né, eu sou engenheiro, psicanalista e gosto muito desse tema de filosofia, né, de linguística e tal, né, e é isso, a gente vai conversar hoje sobre esse tema que é tão interessante, né? E a gente vai ver até onde vai, né? A retórica, a linguística, a sofística, né? Para que serve a psicanálise, como é que ela, né, se articula com esses saberes aí. Então vai ser bem interessante. Me mutei de novo, gente. Isso sempre acontece. Todo início de live, eu vou falar com alguém, eu me muto no começo e esqueço de desmutar. Mas enfim, é isso, né? Coisas dos ao vivos. Só antes da gente começar, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Inventa Língua, se inscreva aí. Por quê? Por que isso eu tô pedindo isso? Porque a gente tá chegando nos 500 inscritos, e aí Olha quando a aí. gente chegar nos 500 inscritos, eu vou fazer uma meta para a gente chegar nos 1.000 inscritos, né? E aí por que isso é importante? Porque eu vou poder fazer várias coisinhas que não dá para fazer ainda, tá? O que eu pensei para hoje? Então vamos começar com relação dos sofistas. Eu queria só fazer uma introdução aqui, porque o Bruno falou uma coisa muito importante que a gente tem contato, eu estava lendo uns textos aqui antes de começar a live, e isso é muito comum, né? Nós já temos um preconceito a respeito dos sofistas que se relaciona muito. Oi, Carlos, um monte de gente aí. Que se relaciona muito aos escritos de Platão, porque a maioria dos materiais dos sofistas, eles deixaram muito pouca coisa escrita, né? O Protágoras, por exemplo, pelo que eu sei, não deixou nada, né? Então, é Esses só caras escreveram. pontos assim de pessoas que falam sobre ele, né? E boa parte das coisas que a gente sabe foram pessoas que eram críticas deles, que falaram a respeito deles, né? Aí é aquela coisa, né? Você vai selecionar aquilo que vai te favorecer. E uma coisa importante que eu queria trazer hoje, que essa autora que eu estava lendo hoje, ela é muito boa, ela trata da importância da gente estudar os sofistas pela proposição deles mesmo, filosófica deles, pelo pensamento filosófico que eles tinham, nos livrando desses preconceitos de professores de retórica que estavam ligados no dinheiro da galera rica, que queriam ensinar o pessoal a se dar bem, manipulando discurso público, esse tipo de coisa, né? E isso aqui é só uma introdução para passar para o Bruno depois, tá, gente? Eu não vou fazer aquele. Eu vejo
Eu vejo umas lives aí, eu fico assim, não vou ser mal educado a esse ponto de falar mais que o convidado no começo, porque isso é horrível. Mas é só uma introdução mesmo. E aí, essa é a professora Helena, deixa eu me ver aqui o nome dela. Depois eu posso até colocar o texto dela aqui, porque é um texto muito interessante que trata justamente da influência sofística e platônica e aristotélica na linguística. Professora Helena Martins. E ela fala que, se a gente considerar os sofistas pelas suas próprias ideias, né, pelas suas próprias posições filosóficas, a gente pode encontrar muitas coisas interessantes a respeito deles, que foram influentes dentro da nossa ciência moderna. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar o nosso curso do Soci, provavelmente esse ano ainda, se tudo der certo, se já quiser. E o nosso curso do Soci, o que eu vou falar? O Soci, por que ele foi tão importante? Por que ele foi tão diferente? Aí o Bruno vai saber falar muito bem sobre isso, porque tem muita interface, né, do lance do É, signo, né, com a psicanálise. Mas qual tem, foi, qual foi a grande cisão do Soci com a tradição ocidental inteira, que era platônica? É desvincular a realidade do estudo da língua. Isso é muito estranho, né, pra gente. É muito estranho isso pra gente, porque o que ele vai fazer? Isso é até meio doido a gente pensar uma coisa dessa, mas o que ele faz, né? Ele vai pensar, vamos pensar na dimensão do signo, o significado e o significante. Normalmente as pessoas dizem assim, o significante é o som, a imagem acústica, né, que a gente fala, e o significado é a coisa no mundo. Não, 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 não. Significado não é a coisa no mundo. Significado não é a coisa no mundo. O objeto do mundo não faz parte da linguagem para o Soci. Não faz. Isso é uma coisa muito difícil para todo mundo que entra na graduação e vai estudar linguística pela primeira vez. Porque normalmente a gente tende a dizer assim, a realidade está ligada à linguagem, a linguagem está ligada na realidade. Isso é muito platônico. Isso é influência platônica sim, até. Por isso que eu digo assim, é senso comum, não entendam isso como ofensa, gente. Isso é herança grega mesmo. E o Soci desvincula isso. Ó. Parem de tentar ligar a realidade à linguagem. Eu estou falando aqui de um objeto psíquico, é um fenômeno psíquico, e o significado da palavra é um conceito. É um conceito. Ele pode ter ou não ligação com a coisa no mundo, só que isso não é um objeto da linguística estudar. E isso é muito sofista. É muito sofista. Então, assim, tem muita coisa valorosa, cara, que a gente herdou desses caras, e eu queria abrir com isso, porque, pô, assim, o pai da linguística moderna começa com essa afronta a Platão, né? E o que esperar depois? Mas, enfim, vamos lá, eu vou deixar agora passar a bola pro Bruno, para ele falar das coisas que ele acha sobre esse tema aí, a gente vai conversando. E salve todo mundo que começou a ver aí, muito obrigado, Mike, Carlos, não sei quem é esse Varp. Eu acho que eu sei quem é, mas eu não sei. Diego, Mike, bom. todo mundo. Bom, quem eram esses caras? Pô, esses caras, eles eram professores de retórica, professores em geral, professores particulares, isso é interessante, né? O Platão vai dizer que eles eram caçadores de jovens ricos, né? Que queriam posições de destaque na política de Atenas, né? Então, temos nomes como Protágoras, como Gorgias. O Gorgias é muito interessante, ele vai ser bastante, vai estudar bastante essa coisa da palavra com a realidade, né? Você estava falando do significado significante, né? O Lacan, que é psicanalista, vai falar muito do significante, né? Ele vai dizer que, olha, o significante é mais importante que o significado. É a primazia do significante e não Mas ele vai dar um nome, ele vai dar uma conceituação diferente dentro da clínica e tudo mais. E esses caras eram os professores particulares, eles ensinavam retórica, eles faziam leis, participavam dos debates, ganhavam debates, tinha alguns que eram especialistas em apenas ganhar debate, né? Então vai lá, defende para mim essa causa, o cara ia lá e defendia a causa e ganhava porque o cara era bom de retórica. O Gorgias, por exemplo, era conhecido porque ele era um bom orador e ele desafiava o pessoal dizendo assim, ó, fala comigo sobre qualquer coisa, né? Me pergunta sobre qualquer coisa que eu mesmo, não sabendo o que é, eu vou falar sobre. Né? Então, é muito legal a relação com a linguagem que esses caras tinham, né? O Protágoras, por exemplo,
ele até, se você parar para pensar, ele vai ser hoje considerado o pai do relativismo, né? Porque ele fala assim, olha, o homem é a medida de todas as coisas, né? Enquanto são e enquanto não são. Quem diz é o homem. Então, não é nada além disso, né? Então, isso tem muito a ver com a política. Então, bom, vamos lá. O que vai ser? Se hoje eu quero que seja alguma coisa, vai ser. Se amanhã eu quero que essa coisa deixe de ser, vai deixar de ser. Se eu quero que volte a ser, volte a ser. Aí você imagina o Platão olhando tudo isso e percebendo que, meu, a nossa cidade está virando um caos, porque a gente entrou a gente perdeu uma guerra, a gente não sabe por quê, o que aconteceu de errado, o que deu, qual foi o chabu. E aí existe uma característica dos sofistas que é muito interessante, que eles são os estrangeiros. Eles não são os residentes de Atenas, né? Então, eles são itinerários, né? Eles vão para lá e para cá, eles viajam para lá e para cá nas cidades. Aí, talvez, até por isso que eles vão percebendo que, olha, tem coisas que são convenções, né? A grande maioria das coisas são convenções, então a gente não tem como ficar nessa de buscar o fiel da balança, uma espécie de gabarito, né? No banquete, por exemplo, você tem vários tipos de amor. Né? O Pausanias, que a gente poderia considerar como sendo sofista, ele vai dizer assim, olha, o amor é o que a cidade permitir que seja. É uma convenção social. E vai ter amor bom quando der frutos bons, e vai ter o amor ruim quando der frutos ruins, né? E, e o Platão, até no diálogo sofista, né, é o sofista ou do ser. O Platão está tentando fazer uma diferenciação entre o filósofo e o sofista e o político. Aí no político ele não vai entrar nesse texto, vai entrar em outro texto, mas ele vai fazer essa distinção entre o ser e o não ser. E ele vai dizer uma coisa muito legal aqui, né? Na voz do estrangeiro, né? Curiosamente, ele coloca aí o personagem estrangeiro. Ele fala assim, ó, o sofista foge para as trevas do não ser, tateando o seu caminho por ele com base na prática, sendo difícil vê-lo devido à escuridão do lugar, né? Então, ele vai falar tudo aquilo, vai criticar de forma bastante moral, aquela coisa toda do não ser, não sei o quê, né? Do não ser, dos jovens ricos, dos refutadores, aqueles caras bem complicados de você conseguir vencer no debate. Mas eu vou falar assim, ó, eles são bons no debate porque eles se refugiam no não ser. Isso é muito interessante, muito peculiar à psicanálise, porque o Lacan, estudando esses caras, ele foi bastante, né, um leitor bastante voraz de Platão, né? Vai falar do Parmênides, do aquela coisa toda, e ele vai dizer assim, olha, isso que o Platão está tentando fazer é encontrar a realidade, uma realidade que independa das pessoas. Então, o amor não pode ser o que você acha, o que eu acho, o que as pessoas convencionam que seja. O amor tem que ser o amor. A raiva tem que ser a raiva, a coragem, etc, etc, etc. Protágoras, por exemplo, no diálogo Protágoras mesmo, né, ou sofista, vai falar assim, olha, eu ensino o cara a ser bom na cidade, eu ensino a virtude. A virtude é ensinável. Aí ele vai dar várias definições ali, vários pontos de vista muito legais sobre esse assunto e como ele vai tentar, né, provar para Sócrates, né, que, olha, Sócrates, é ensinável, né? Se você está negando isso, você está negando a realidade, o mundo que você vive, porque é ensinável. É interessante, é muito legal analisar o perfil do Sócrates, né, que no caso do Platão, né, porque você vê o cara ali e fala, não, mas tem que ter alguma coisa que não dependa da gente e tal, né? Tem a sua validade, porque senão vira um caos. Mas o mundo real é diverso dessa proposta. E aí o Lacan, ele vai fazer... Lembra daquela frase do Descartes, né? Penso, logo existo? Ele vai trazer assim, olha, eu penso também aonde não existo. Que vai ser corroborado com aquela noção de que existe o não ser. E até, né, lembrando aqui, fazendo essa menção, né, que no idioma grego, o verbo ser e existir era o mesmo. Né? Então, você se confundia em algum momento porque não tinha essa distinção. A gente tem, ser e existir. Inclusive, a gente tem ser, estar e existir. Né? No inglês, o I am, lá, o to be, entre todos os restos dos verbos, né, como ele é um auxiliar, ele tem aquela diferenciação entre ser e estar.
Aliás, ele é a mesma coisa de ser e estar, aí depende do contexto, o que está acontecendo, né, o que está sendo falado. Mas o Lacan vai falar assim, olha, eu penso onde eu não existo. Aí surge aquela pergunta, né? O que é o ser e o que é o não ser? Essa pergunta é muito instigante, porque, pô, será que existe alguma coisa? O Gorgias vai dizer que não, o nada existe. Então, é o não ser. Ele escreve um tratado que também foi perdido por aí, né? Sobrou alguns fragmentos e tudo mais. Inclusive, essa turma tinha suas obras caçadas, né? O Protágoras mesmo não sobrou nada porque queimaram, destruíram, né? E aí o tempo vai passando, os caras preservaram tudo do Platão, né? Porque ele diz coisas que é interessante, até psicanaliticamente falando, né? Mas dos outros textos ele criticava, ele condenava, até, e a turma também. Esse mesmo sofista, ele vai falar dos homens que eram, os filósofos eram atomistas, né? Demócrito, essa turma. E olha, esses caras são homens terríveis, que eles falam que só existem os átomos e o vazio, né? Lembrando que o átomo hoje a gente prova que existe, né? E o vazio, né? Para o átomo se mexer. Então, Platão perdeu nessa, os atomistas ganharam alguma coisa. Pois é, eu Mas, queria, só antes de você continuar aqui, eu prometo não interromper tanto. não, pode interromper. Primeira coisa que você falou aí, o lance do Sócrates, é muito interessante. A gente está lendo aqui o Crátilo, né? Amanhã, inclusive, fiquem atentos aí, que amanhã às 2 horas a gente vai ler o Crátilo, a segunda parte, tá? Depois a gente finaliza. E tem uma parte lá que você fica com pena do pobre do Protágoras. Você fica assim, meu Deus, o que que é isso, gente? Porque assim, você percebe ali, obviamente, o Platão começou a escrever os textos depois que o Sócrates morreu, um pouco depois, na verdade, né? Então aquilo ali, você não pode dizer que aquilo ali foi um retrato historiográfico do Sócrates falando por si, né? Você tem muita voz do Platão ali. Se a gente entende o Platão como aquela figura descrita, enfim. E aí ele fala, né, Pô, você fica assim, caramba, velho, que é isso? Que afronta é essa? Ele... como é? Sim, ele diz assim, quando tá conversando com Hermógenes, né? Olha, se você não sabe investigar isso aí, que você está querendo investigar, né, dos textos dos nomes, o que você deveria fazer? Você deveria contratar um professor, que o seu irmão gastou tanto dinheiro e agora está conhecido como um cara inteligente. Você devia ter feito isso. Obviamente, é uma ironia do Platão, né, pela voz de Sócrates. Mas, como a gente não tem dinheiro assim, vamos tentar investigar entre nós mesmo, né? Teu irmão gastou um dinheirão aí como gente como Protágoras, mas a gente vai ver aqui se entre nós a gente consegue resolver. É uma coisa absurda. Meu Deus, gente, que é isso? Calma, velho, calma. E outra coisa, você falou do Gorgias, e eu queria fazer um comentário só antes de você continuar, que eu acho muito interessante essa reflexão do Gorgias. Eu entendo muito pouca coisa, tá, gente? Aqui eu tô só de passeador, de curioso junto com vocês aqui. Mas tem uma coisa do Gorgias que eu acho muito interessante e que é muito legal para a discussão que a gente está tendo, inclusive no Crátilo. Que é o seguinte, né? Que ele fala lá do não ser, né? Nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido. Isso é uma coisa assim que você fica. Peraí, ao primeiro momento você fica, o que diabo esse cara tá falando? Mas no Crátilo, isso é exposto de um jeito que você fica realmente impressionado, você fica realmente assim, perplexo com essa possibilidade, né? Que eles começam a investigar assim. Como é que as palavras podem se ligar à realidade de um objeto, por exemplo? Porque palavra, quando você fala uma palavra, você está falando sílabas fonéticas, você está usando fonemas, você está usando fones. Fones, não é nem fones, você está usando fones, sons. Como é que danado um som vai reproduzir uma estrutura representacional do mundo? Tipo assim, que danado mar, essa sequência de sons tem a ver com o mar? Então, essa ligação, como é que. Isso é muito difícil. E aqui, assim, o Gorgias parece que ele está falando sobre isso, né? Tipo assim, Sim, como é que eu posso conhecer a realidade através de uma compreensão, né? Porque ele trata muito da linguagem, né? Pelo que eu entendi. Que eu li, não li absolutamente nada mesmo, tá, gente? Tô só de curioso aqui. Mas é uma questão interessante que vira uma coisa muito importante dentro do Kratos. Tipo assim, como é que danado a gente vai representar isso linguisticamente se a gente tá usando o som para falar de uma coisa que. Como é que a gente vai falar
como é que a gente vai falar tons de cores? Como é que a gente vai falar texturas? Como é que a gente vai falar relações? Entendeu? E, tipo assim, isso é uma coisa muito interessante que vai se estender até hoje. Aí você tem uma discussão hoje séria sobre isso, né? Dentro da linguística moderna, dentro do estudo da semântica e tudo mais. Usar a linguagem para representar a realidade objetiva. Exatamente, né? Problema do grounding. Isso, Diego. Pô, antes de passar pro Bruno, eu vou só falar sobre esse negócio do grounding problem, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Uma das pessoas que trata disso que o Pedro Ivo citou, e eu fiquei muito feliz quando ele falou do cara, é o Quine. O Quine trata disso, né? O problema lá do Quine é o seguinte: isso é uma coisa que vai ser resolvida pela galera da pragmática lá na metade do século XX. E é uma coisa que os sofistas já tinham apontado, ó, muito tempo antes. Então você não pode dizer que os caras eram só. Não é só dizer que os caras eram só jogadores do discurso, né? Caras que estavam interessados no dinheiro, que é isso. Mas esse problema que o Diego tá falando, Bruno, não sei se você tá por dentro. É aquele lance, o Quine usa isso, né? Se você tá no meio do nada, sei lá, imagina que você tá na floresta, aí tem uma galera lá que fala um idioma que você não conhece. Aí você vê um objeto assim que você não conhece, um objeto que você não conhece, formato, sei lá, um formato cilíndrico, não sei, no meio do chão. Aí o cara aponta para o objeto e diz assim, uma palavra, qual é? Gavagai. Ele fala a palavra Gavagai. Aí o grounding problem é esse. Como é que você vai saber do que danado esse cara tá falando? Ele tá falando que Gavagai é a forma do objeto, ele tá falando que Gavagai é a cor do objeto, ele tá falando que Gavagai é uma ação que você quer que ele faça no objeto, você quer que ele chute, quer que ele pegue, quer que você pegue e entregue para ele. Como é que você vai saber do que esse cara tá falando? E esse problema vai ser resolvido pelo Austin, pelo Wittgenstein, posteriormente pela galera da abordagem baseada no uso dentro da linguística, né? Dizendo assim, ó, quando você tem uma situação de comunicação em que os participantes sabem o que está acontecendo e quais são as tarefas dele, quais tarefas estão sendo compartilhadas, olha, convenção aí. Convenção, sofística. Sim. Quando eles sabem qual é a tarefa que eles estão sendo feitas, compartilhadas entre si, eles sabem exatamente do que você quer que ele faça. Então você entra numa palestra, por exemplo, e as cadeiras estão todas ocupadas na palestra. Todas ocupadas. Você acabou de chegar. E aí a palestra já estava acontecendo. E aí tem alguém que está organizando essa palestra, você olha para ele olha para você e ele aponta para um lugar da sala. Ele aponta para um lugar da sala. O que significa isso? É óbvio que você vai saber que significa, ó, tem um lugar vazio ali. Mesmo que ele não esteja falando isso, mesmo que ele não esteja usando uma linguagem simbólica. Olha que loucura. E esse problema vai ser resolvido trazendo essas bases que foram desenvolvidas primeiramente na sofística. Isso é muito, muito, muito legal, cara. Muito legal. Porra. Enfim, eu fico emocionado quando eu falo dessas coisas, de verdade. É muito legal mesmo, é muito legal mesmo. E cara, o interessante, por exemplo, né, você falou da fala tudo dos sofistas e tudo mais, o Lacan, ele vai falar assim, olha, nós somos fala-ser, nós somos linguagem. Esse problema da atribuição acontece na matemática, né? Lá no conhecimento. Como é que você pode conhecer as coisas, né? Chega lá no final, o Sócrates vai falar com o TT e fala assim: olha, o TT fala assim: olha, eu ouvi dizer que conhecimento é explicação racional, opinião verdadeira com discurso racional. Aí fala: tá bom, vou pegar a letra do meu nome, só, né? Sócrates, a primeira sílaba. Bom, qual é a explicação racional do só? É que você tem o S mais o O. Legal. Opinião verdadeira com discurso racional. Mas e o S? Por que o S tem som de S? Já era, já foi, acabou. Aí ele falou, não tem, isso aí não é também. E aí termina o diálogo e ele vai lá resolver os problemas dele. É engraçado que às vezes é interessante quando o autor ele não entrega para você o que ele promete no início. Mas é legal que pelo menos você vai refletindo. E veja, o Sócrates vai falar assim, ele vai diferenciar o filósofo do sofista da seguinte maneira, né? Uma das, né? O filósofo, ele vai ficar pensando e refletindo sobre a realidade a partir do ponto de vista dele e do ponto de vista racional. O sofista,
ele vai na ágora, vai conversar com as pessoas, ele vai agir com as pessoas, ele vai falar assim, ó, eu ensino os caras, ou então eu falo de um jeito, os caras acredite em mim, e isso aí faz parte do mundo. Quer dizer, eles vão ficar, eles vão se apoiar, se refugiar no não ser, e eles vão se apoiar também na realidade objetiva. Eles vão falar com as pessoas, vão na ágora, né? Eles vão ficar lá percebendo como é que funciona, o que dá certo, o que não dá. Se você parar para pensar nesse ponto de vista, e faz muito sentido com o que a gente está sofrendo hoje, né? Socialmente falando, não só no Brasil, mas como no mundo, que esse discurso é totalmente anticientífico. O cientista, não existe ciência sem experimentação. Né? Ciência sem experimentação é religião. Cai num dogma religioso, né? Num monte de coisas desse sentido. E o Sócrates, né, o Platão, no caso, né, melhor dizendo, ele está ali lidando com essa transitoriedade do mundo, né? Até estava conversando com meu amigo psicanalista, que ele é mais lacaniano do que eu, né? E aí a gente chegou a uma conversa, né, a uma conclusão de que antes de Platão existiu o Parmênides e o Heráclito. Então, o Parmênides vai dizer que existe o um, e o Heráclito vai dizer, olha, não existe repetição. O homem, né, aquela famosa frase, né, o homem não pisa duas vezes no mesmo rio, porque já mudou o rio, já mudou o homem. Então, no trabalho da psicanálise, muitas vezes a pessoa chega para Parmênides. E quando a análise dá certo, ela sai Heráclito. Porque ela sai como? Abrindo mão de alguma coisa. Né? O Lacan tem uma famosa frase que é a bolsa ou a vida. Né? O sujeito, quando ele vai entrar na linguagem, ele perde alguma coisa. Ele tem que perder. Né? Aí ele vai falar dos significantes, né? Imagina só, né? A criancinha, quando chega no mundo e está lá, encontra os pais, irmão, tio, avô, aquela coisa toda, ela já encontra alguma coisa antes dela, vamos supor uma cadeia de significantes, que vai transitando entre o pai e a mãe, e aí vem a parte do inconsciente, porque o pai e a mãe têm inconsciente também, aí fica uma zona, mas enfim, né, muitos sintomas do casal, dos pais, etc., viram neuroses nos filhos, né, isso também é uma problemática bem interessante, mas a criança encontra um desafio de que é entrar nessa cadeia aí, essa relação. E o trabalho do analista, em alguma medida, é também, às vezes, permitir que algumas coisas surjam na pessoa. Coisas que já estão lá, estão reprimidas, né, por efeitos de linguagem também, né, que quando a pessoa começa a aceitar uma parte que ela não gostava tanto, uma parte, né, o não ser, né, ó, ela existe onde não pensa, né, no pensamento consciente, né? Então, quando ela começa a se aproximar desse lado, ela começa a melhorar, ela começa a entender algumas coisas, os sintomas diminuem, porque essas são as causas do sintoma, né? E é muito interessante porque tem tudo a ver com linguagem. Tem tudo a ver com linguagem. Né? É o que você falou, o cara chega na palestra, o cara aponta o dedo, você já sabe o que acontece. O mais interessante, por exemplo, e é muito complicado, é que como é que a criança, em alguma medida, vai aprender essas coisas? Ela vai aprender tudo. Ela vai perceber muito mais o que você faz do que o que você fala. Ela vai prestar atenção naquilo que acontece materialmente, em alguma medida, em contraste com o que é falado. Ah, eu te amo, você é tudo para mim, mas agora eu preciso ir embora, fazer a minha graduação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, Sim, a água, ela vai... e isso, essa coisa do grounding problem que o Diego citou, e que você está tratando também aí, é uma coisa que, pelo que você está falando, do jeito que a psicanálise trata, pelo menos com o que você falou, os autores que você citou, é bastante parecido com o que a gente tem no que a gente chama de abordagem baseada no uso. Por que eu estou falando isso? Porque esse problema aí, do grounding problem, é um problemão para a galera que tem uma abordagem mais platônica. Dentro da linguística, você tem o gerativismo, que é notoriamente, assim, o Chomsky fala isso, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, talvez, acho que foi no segundo. Eu não sei se é o nome do título do livro dele, né? É a linguística cartesiana. Cartesiana. Linguística cartesiana, né? E qual é o problema que se cria aí? Qual é o problema que se cria aí? Dentro da abordagem mais pragmática, dos pessoais mais pragmáticos, Wittgenstein, Austin, pessoal que vai ser influenciado por essa galera, depois o Thomas Salla lá no final, pelo que o Diego falou aí,
essa explicação de que a criança aprende o que se faz com a linguagem, né? O lance do que se você faz com a linguagem, muito mais do que etiquetar as coisas e tudo mais. Quando você explica por esse lado, você se livra de vários problemas. Vários problemas. Um problema engraçadíssimo. É um problema engraçadíssimo que eu rio mesmo quando eu vejo isso aí. Não é para tirar onda com gerativista, no gerativista vai ver esse vídeo aqui vai deslikear tudo. Mas é o seguinte. O problema é o seguinte, né? Como é que você vai explicar a ligação do significado das palavras do léxico com a estrutura da língua? Porque para o Chomsky a estrutura da língua é a estrutura sintática. E a estrutura morfológica, né, num módulo diferente. Então, é estrutura, gramatical, estrutura. Isso é a linguagem. Aí vem esse grounding problem. Como é que a gente liga o significado que essas palavras se remetem e as palavras? Aí ele vai dizer o seguinte, é engraçadíssimo. Tem um módulo, que é o módulo do significado, é a enciclopédia, e o pior ainda, porque você tem os significados que são culturais, assim, digamos assim, entre aspas, né, menos prototípicos, digamos assim, de linguagem figurada. Sim. Aí piora, tem outro módulo, é o módulo de como você deve agir no mundo segundo a sua cultura. Você aprende, são vários módulozinhos em várias caixinhas diferentes. Aí você pergunta, de onde danado vem isso? De onde é que você tirou isso daí? De lugar nenhum, da minha cabeça, obviamente, né? Porque você não observa isso aí. Não dá para observar esse tipo de coisa. Não é consciente. Né? Exatamente. Gente, eu interrompi o Bruno agora, mas é que se vocês quiserem começar a fazer perguntas, tá? Podem fazer aí. Eu vou perguntar só mais uma coisa pro Bruno para ele passar adiante. E vocês, se quiserem começar a fazer as perguntas, podem fazer, tá? Temos 10 pessoas. Eu acho que a audiência tá boa, tá legal. Vocês estão... tá interessante hoje aqui. Eu acho que é o Gorgias, né? Eu acho que é o Gorgias. Não tenho certeza. Que trata da linguagem da construção linguística, de ser construído linguisticamente. É isso? É o Gorgias que fala disso? E você se constrói pela linguagem? Se constrói pela linguagem? Oi? Você diz a ideia do falacer? Não. Não, eu acho que um dos sofistas falavam dessa coisa de você, das verdades que a gente tem, de você não ter ligação direta com a realidade e você ser construído linguisticamente. É o Gorgias, né? Pronto. A Marília toda presente, é isso aí, já. Muito obrigado, gente. Fico lisonjeadíssimo. Nós ficamos, né? Abração, Jefferson. E aí você disse o lance da psicanálise, e eu já tinha visto, eu acho que outras pessoas falarem disso, que a gente se constrói pelo discurso, e eu achei interessantíssimo, de verdade, porque lá na nossa abordagem, porque eu já falei algumas vezes aqui pro pessoal, olha o professor Duque aí, ó, aqui viajando. É o meu orientador, Bruno, esse aí, o Paulo Olha Duque. aí. Amigão mesmo. Porque lá na nossa abordagem, na ecocognição, a gente tem uma ideia, uma hipótese de que depois que a gente aprende a linguagem, depois que há o desenvolvimento pleno da linguagem, tudo à nossa volta é linguístico. Tudo à nossa volta é linguístico, passa a ser linguístico. Isso significa que não existe realidade objetiva? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não pensem isso, por favor, fiquem comigo aqui. Relativismo é relativismo, sim, é relativismo, mas não é idealismo. Não significa que não existe uma realidade objetiva, significa que você não consegue ter acesso a ela por meio da linguagem, né? E por meio da sua percepção. Isso é uma coisa. Inclusive, muita confusão é gerada a partir disso, né? Você entender que os sofistas estão dizendo que não existe realidade nenhuma, objetiva nenhuma. O que interessa para eles o que interessa para eles é que você não tem como ter acesso a ela, justamente isso, né? E aí, pra gente, por exemplo, como a gente não pode ter acesso, e a linguagem é o que faz a gente criar significado das coisas do mundo, a gente tem acesso à realidade, a gente tem acesso à verdade das coisas, pela nada de a chegada, exatamente, a chegada não. Calminha. E como a gente tem acesso às coisas que a gente tem contato na nossa vida, pela linguagem, tudo passa a ser linguístico. Por exemplo, quando você olha para uma parede, você diz assim, isso é extralinguístico.
uma parede, é uma coisa extra, é fora do domínio linguístico. Só que você não está olhando para você não está olhando para uma pedra, você não está olhando para um objeto qualquer disposto no ambiente de forma aleatória. Você está olhando para um objeto manufaturado de um jeito específico para fazer parte de uma cultura específica que a gente aprendeu a convencionar e chamar de parede. Tanto é que vocês não saem por aí mexendo nas paredes, batendo nas paredes aleatoriamente, fazendo música com a parede, pulando em cima da parede. Você faz coisas com a parede que foi determinado culturalmente. Você pode pendurar um quadro, você pode colocar aquela coisa de rede, como é o nome, gente? As harpos de rede para pendurar na rede. Você pode botar um prego na rede para colocar um estante, uma prateleira. Tudo isso determinado linguisticamente e pela cultura, culturalmente e linguisticamente. Então, isso é uma coisa muito forte da gente, da nossa abordagem, e eu achei muito interessante quando eu vi essa coisa do Gorgias e depois você falando aí de ser construído linguisticamente, eu acho que foi ser linguagem? Não, ser... Eu falo ser. Fala ser, né? Fala Aí eu ser, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, eu achei interessantíssimo. Não, mas Aí eu vou expor aqui as perguntas, depois que você falar, eu boto as perguntas aqui, tá? Pra gente respondendo. Tá? É interessante essa postura, né? Essa sugestão aí do Lacan, e voltando um pouquinho, né? A ideia do não ser, do ser e do não ser. É um assunto meio indigesto e tal, mas eu acho que um ótimo jeito de olhar esse assunto é entender o não ser como um outro ponto de vista do ser. Então, por exemplo, eu tenho esse cubo mágico aqui. Não. Vou colocar aqui, ó, a cor. Qual seria a cor desse? Ó, a pergunta é ótima, né? Qual é a cor do cubo mágico? Bom, tem 6 cores. Você pode falar assim, o cubo mágico é colorido. Tudo bem. Então, colorido significa amarelo, laranja, verde, branco, vermelho e azul. Legal. Só que, por exemplo, se eu troco uma dessas cores e coloco marrom, ele é colorido também? Não deixa de ser. Só que não é o mesmo colorido. O Platão vai ficar louco com isso. Não. Tem que ter um ser. A essência desse negócio aqui. Tem que ter a essência. Então, por exemplo, se eu digo que a essência desse negócio aqui é azul, aí eu falo, bom, então o amarelo é um não ser. O laranja também. Seria o não ser do azul, né? É o não ser do azul. Aí você fica quebrando a cabeça nisso, tal, não ser, ser, não ser, ser, não ser, ser. Né? O ser, não ser e tal. Fala, pera um pouco, então peraí. Esses caras estão falando, o Gorja fala assim, Platão, você está falando, olha, o que tem são pontos de vista, né? Por exemplo, se você ouve o barulho de um cachorro, você vai falar cachorro, e não, você não vai falar o barulho, vai falar a palavra. Quando você fala não ser, você já falou a palavra. Já existe alguma coisa. É impossível você não pensar em nada, porque, por exemplo, quando você vai tentar pensar no nada, você está pensando em alguma coisa. Qualquer que seja. Então não tem essa história de ser. Porque você não consegue apreender ele pela linguagem. Você não tem um aparelho para aprender aquilo. E quando você não tem esse aparelho, mesmo se você tivesse, é isso que é interessante, né? Aquela coisa que você falou, né? O nada é. Mesmo se fosse, seria desconhecido. Porque se tivesse alguma coisa, você não tem condições de conhecer. Você não tem como chegar na realidade em si daquele objeto. E mesmo se você conhecesse, você não poderia passar para alguém. Porque quando você passa para alguém, você passa palavras e não a coisa ou o significado dela, né? Então, voltando um pouco com a psicanálise, o que o Lacan, né, aliás, o que a gente pode falar disso? Quando eu falo azul, que o cubo é azul, eu deixei de falar outras 5 cores. O psicanalista, né, de um ponto de vista próximo do sofista, ele vai tentar encontrar no discurso do paciente o que ele não falou, mas que está lá e age na vida dele e causa problemas, etc. E inclusive, essa é a ideia do significante do Lacan, que ele vai, o significante é mais importante que o significado, porque o significado é convencional, tal. Carro significa uma coisa mais ou menos coesa.
Porém, você pode ter tido uma relação com o carro, aconteceu algum evento drástico na sua vida com o carro, que para você aquele carro adotou um significante, um sentido diferente. E toda vez que você ouve carro, você faz alguma coisa que você não entende por que faz. Por exemplo, né? Por exemplo. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de significado e semântica, muita gente traz aí. É tudo. A gente tem as heranças todas aristotélicas e platônicas, inevitavelmente, infelizmente, talvez, né? De que o Incidente está significado ferrado. das coisas tem traços suficientes e necessários, né? Então, carro é aquela coisa, temos que chegar na realidade aqui, vai dar certo. Carro precisa ativar um significado que seja o mesmo para mim, seja mesmo para o Bruno, seja mesmo para o Jefferson, para o Mike, para o Vinícius. Mas não é assim que funciona, cara. Existe uma dimensão que é mais convencional, beleza? Você pode falar do carro enquanto o objeto carro, mesmo assim, vai ter, por exemplo, diferenças entre países. Lá na Alemanha eles vão lembrar do Mercedes, aqui a gente vai lembrar do Gol, por exemplo. Mesmo mais convencional, mais geral, mais genérico, vai ter essa dimensão relativa. E pior, essas experiências, né? Um carro, por exemplo, para pessoas que, sei lá, aconteceu algum acidente na vida dela com um carro que deu ruim, ela vai ativar uma coisa que é diferente do que vai ativar para mim, né? E isso tem que ser considerado. Já temos perguntas interessantes aqui. Eu vou abrir aqui. Tudo bem, Bruno? Vou abrir as perguntas agora? Pode, claro. Vamos finalizar aqui de uma hora de live, tá, gente? Para não ficar muito cansativo para vocês, mas eu tô achando o papo muito bom. Vocês estão interagindo, tá massa. Pergunta do Mike. Primeiro, eu gostaria de responder essa pergunta primeiro, depois eu passo para o Bruno. Peraí, eita, isso aqui, né? Mas isso não dá problema na hora de estudar ciências naturais? Não. E isso é uma preocupação muito válida, o lance do relativo, né? Do ser relativo à percepção, como a gente enxerga a realidade ser relativa à percepção, não implica numa impossibilidade de estudar as ciências naturais, e eu vou explicar por quê, na minha visão aqui, tá, dentro da linguística cognitiva, e depois eu vou passar para o Bruno. E aqui eu vou detalhar um pouco mais o Mike falou, tipo, quando começaram a estudar o histórico geológico dos lugares, como formularam esses conceitos de forma a poder entender isso. Bom, a primeira distinção que a gente precisa fazer é a distinção entre realidade, no sentido de objeto, no sentido de que algo que está para além da sua experiência, e isso a gente poderia concordar que é uma crença, porque a gente não tem prova de que a gente está vendo uma Matrix, ou não. Não tem prova, tá? Pode ser uma crença. Mas você pode considerar, por exemplo, que se eu sair por aí com um barco, dirigindo um barco, eu sendo piloto, e tomar um litro de cachaça e pilotar doidado, eu vou matar um monte de gente. E se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer. Você pode considerar esses fatos que influenciam para além do seu próprio ser como algo que reflete a realidade em si. Beleza. Ainda assim não vai deixar de ser crença, na minha opinião, tá? Mas você pode considerar que existe a realidade em si. E eu acredito nisso. Eu sou um realista, tá, gente? Sou um realista direto, já falei sobre isso aqui no canal. Realismo direto, nossa bandeira aí, evangelizando todo mundo. Mas isso é uma coisa, o objeto, aquilo que está para além da sua percepção. Outra coisa é como você conhece esse objeto. E isso é uma distinção que eu acho que é muito importante, que a gente sempre tem que estar falando, que é o campo da ontologia e o campo da epistemologia. A realidade, como você conhece a realidade. Parece besteira, né? Parece que quando a gente está falando de um, a gente está falando de outro, mas não. Quando você está falando de ontologia, você tem que considerar, existe ou não realidade? Existe ou não? Vai ter gente que vai dizer que não existe. O idealista, por exemplo, vai dizer que não existe. O idealista, o subjetivista, vai dizer que não existe realidade para além da realidade do sujeito. Né? Então, se você fechar os olhos, se eu fechar os olhos, a minha casa deixa de existir. Eu estou extrapolando aqui, mas é nesse nível. Isso aí, é um problema esse negócio. É um problemão. Que isso, cara?
Hoje em dia, como a linguagem também é uma representação, e uma representação sempre vai conter buracos, porque, obviamente, né? Porque se a representação fosse a coisa, não haveria necessidade de representar. Era a própria coisa. Agora, como ela Exatamente. é porosa, pô, a depender de como eu falo, olha a retórica lá, a depender de como eu falo, a depender de como eu me comporto na hora de falar, a depender se eu sei alguma coisa sua ou não. O Platão, né, ele vai escrever que esses caras são enganadores. Né? Eles mascaram a realidade, eles mascaram a verdade, porque eles sabem que existe essa porosidade. E é óbvio que teve gente mal intencionada, claro que teve. Teve um mal intencionado, teve aquele cara que não estava nem aí, só quero ver, só quero receber meu dinheiro, e teve o cara mais preocupado mesmo, né? O Platão vai pintar cada um de um jeito, né? O Gorgias de Protágoras tem uma colocação bastante diferente, né, na pena do Platão. Mas esses caras entenderam isso, e aí você tem uma ferramenta, né? Você pode fazer, você tem um martelo na mão, você pode construir alguma coisa ou matar alguém. Aí vai depender do que você vai fazer. E hoje em dia se explora muito essa coisa. Né? Se coloca uma dúvida tão grande, você fala, né? Por Sim, exemplo, quer ver uma coisa legal? Eu participei de debates políticos com um bolsominion, e ele me trouxe uma notícia sobre a China, a colheita sangrenta, não sei o quê. E depois eu vou chegar na resposta do Mike. E é interessante que ele me deu uma notícia para a gente conversar sobre, né, tal. Aí eu fui ver a notícia. O nome da notícia é Colheita Sangrenta. Aí você já viu que estão, né, pegando, já apelou para o emocional. Aí tem, aí no meio do texto tem evidências emergentes sugerem. Tá, evidências emergentes sugerem, olha, sugestão por sugestão, eu saio na rua, olho para o céu, o sol se mexe. Eu sei que não é assim. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vem uma ótima frase, né, que é uma peça retórica do pessoal. Relatórios chocantes sugerem claramente. Mas como é que pode sugerir claramente? Relatórios chocantes sugerem, não. Relatórios chocantes deviam ter, relatórios chocantes comprovam tal, X, Y, Z. Mas essa porosidade toda, você está desatento, você cai nisso aí. Mas quando você começa a juntar as coisas, você não cai mais. Agora, posso responder a pergunta do Mike? Essa pergunta é muito legal. eu, eu vou só Essa finalizar e eu pergunta... passo para você. Tá. É muito importante isso que o Bruno falou, porque a gente tem que partir de um ponto, e eu evangelizo pelo realismo direto por isso, né? Parto do ponto, não, existe a realidade sim, beleza, tá. Mas a gente não tem acesso a essa realidade pela nossa percepção, porque a gente tem um corpo, isso muda tudo. Nós temos um corpo, aliás, nós somos um corpo, né? A gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? Temos um corpo é coisa liberal, para vender órgão, né? ANCAP. Mas a gente é Nossa. um corpo. E a gente tem acesso à realidade através dessa relação que a gente tem com o ambiente e o corpo. Então, por exemplo, a gente enxerga três, como é, gente? Três As cores. faixas, eu esqueci, três receptores, eu não lembro os nomes direito, perdão, tá? Que os coelhos, por exemplo, enxergam menos, alguns animais enxergam mais, infravermelho, ultravioleta a gente não enxerga, enfim, isso vai determinar como você vai ver a realidade. Isso é uma coisa objetiva. É uma coisa objetiva. Você não enxerga o infravermelho. Você não enxerga infravermelho. Pelo menos com os dados que a gente tem. Até hoje, ninguém conseguiu enxergar infravermelho. Que não seja mediado por um instrumento. Aí que a gente começa a fazer alguma coisa, a construir alguma coisa. Porque, muito bem o Jefferson colocou aqui, se a aparência das coisas coincidissem, com a essência, a aparência e a essência fosse a mesma coisa, para que você precisa de linguagem? Nem precisa. Não precisa. E aí essa é a questão. Não inviabiliza o conhecimento científico, porque o conhecimento científico é justamente essa tentativa de ir para além da nossa percepção. E olha que isso é tão importante que o Bruno falou, porque esses caras, os ANCAP, os terraplanistas, eu não sei se eles não são tão inteligentes para perceber isso, mas me parece que é uma percepção muito clara que eles têm de que você pode usar
a experiência da pessoa contra ela. Porque a experiência que a gente tem, ela é mediada. Né? A gente vai defender o pessoal do realismo direto que não tem mediação em outro sentido. Mas ela é mediada pela nossa corporalidade. Ela é mediada pela nossa corporalidade. Quando a gente está tendo experiência na Terra, parece muito que a Terra é plana. Parece muito que a Terra é plana. Parece muito. Só que isso é no seu nível da sua percepção, da sua corporalidade, cara. E eu acho que pensar nesses termos, Mike, acho que pensar nesses termos viabiliza ainda mais o conhecimento científico. Viabiliza ainda mais o conhecimento científico. Porque a partir do conhecimento científico a gente vai ter acesso a instrumentos que fazem a gente perceber outras coisas. A gente nunca vai chegar na realidade em si, porque a gente sempre vai ter um corpo. Sempre vai ter um corpo e não tem como. Não tem como. Você vai ter acesso à realidade pelo seu corpo. Mas a gente pode chegar um pouco perto. Sempre um pouco perto. E menos longe do obscuro, né? Menos longe do obscuro. Mas é isso, a minha resposta seria essa. Aí eu vou passar para o Bruno e depois a gente vai para a pergunta. A gente vai depois para um comentário do Jefferson e depois para a pergunta do Vinícius. Perfeito, perfeito. Cara, essa problemática é muito legal, porque o Lacan, ele vai... olha só um pouquinho antes de responder direto, mas... responder de fato, mas é interessante fazer essa pequena introdução. Ao contrário do Freud, o Lacan ele vai encontrar bom, o problema da loucura já estava no Freud, o Freud trabalhou alguma coisa, né, analisou lá do jeito dele, né, com ego, superego, id e tal, o aparelho psíquico do Freud. O Lacan, ele vai trabalhar com a ideia de registro. Né? Então, a psique humana é composta por três registros, que é, imaginário, simbólico e real, que não é a realidade. A realidade é outra coisa. O real é o impossível de se alcançar. Blá, blá. A coisa eu entendo essa ideia do real como sendo aquilo que você não consegue alcançar mesmo. É quase como o mundo ideal do Platão, que não tem como se alcançar, né? E ele vai tentar usar a matemática. Ele fala uma coisa muito bacana aqui num livrinho chamado Meu Ensino, né? E ele fala assim, olha... Ele fala assim, já não seria má preparação se os psicanalistas praticassem um pouco de matemática. Um sujeito, segundo a linguagem, não fala ser que somos nós, é aquele que conseguimos depurar com grande elegância na lógica matemática. Então, o que o Lacan está fazendo com o real? Ele encontra com alguns problemas na clínica, na filosofia, no dia a dia, etc., e fala, caramba, tem alguma coisa nos pacientes que sempre volta, mas a pessoa não consegue simbolizar aqui, mas está lá. E aí ele vai tentar fazer com que a gente estude a matemática para entender e tentar depurar. A palavra que ele usa é muito importante, né? Também é um jeito meio platônico de pensar, se parar para pensar, né? Porque, eu quero depurar a alma do corpo. Né? Ele vai falar lá no Sofista que a sofística é uma ferramenta de depuração da alma, né? De purificação, aliás, né? Porque, obviamente, ali, inclusive os próprios sofistas me parece que acreditavam na alma, eles não estavam preocupados em debater se existe ou não. Existe, e vamos lá, e vamos embora, né? Mais ou menos assim. Pelo menos até onde eu entendi. Só que ele vai entender, ele vai encarar esse problema da matemática, ele vai tentar usar a matemática para tentar resolver esse problema, melhor dizendo. E a matemática, ela é um tanto quanto neutra. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não vai, pelo menos até onde eu conheço a obra do Lacan, ele não vai se até alguns paradoxos da matemática que eu entendo como sendo paradoxos de linguagem, porque a matemática é uma linguagem. Mas veja que ele está tentando depurar, ele está tentando fazer com que exista, né? Ele está tentando encontrar uma ferramenta para depurar, para separar o joio do trigo e dizer que isso aqui é real, isso aqui não é. O Descartes tentou fazer isso com a dúvida dele no penso logo existo. Ele tentou fazer com que, mais uma vez, o bom senso, a primeira fase do livro é ótima, o bom senso é muito legal, mas, se não está todo mundo certo, tem que ter alguma coisa que faça, que me mostre que não é bem assim, tem coisas certas e coisas erradas. Porque se todo mundo está certo, não existe o erro, tem um monte de problemas com isso, né?
E ele vai se utilizar da matemática. E aí vem a pergunta do Mike. Tudo bem, eu vou lá, pego um microscópio. Aí aponto, ao invés de apontar para o céu, né? Eu troco as lentes, ponho uma plaquinha, não sei do que, boto um bichinho e olho o bichinho, né? Aí tem lá algumas coisas que eu não consigo ver de tão longe, eu não consigo ver, porque realmente a acuidade visual ela é limitada. A pergunta que eu faço é: eu estou revelando aquilo ou eu estou construindo aquilo também? Porque, veja, sem o microscópio eu não vejo. Eu só vejo como representação, né? Aliás, eu só vejo com aquela ferramenta, que é só uma melhoria na representação. É uma melhoria na representação. Aí isso acontece, microscópio, vamos investigar a matéria, o átomo. É Aí como você se fala, bom, fosse, beleza. é como se fosse uma extensão da nossa capacidade de se relacionar com o ambiente, né? Ainda não deixa de ser uma relação que a gente tem do nosso corpo com o ambiente, só que é uma extensão, estende a nossa capacidade, mas É uma melhora. não vai deixar de ser uma coisa mediada pela nossa corporalidade, né? Exato. Exato. E é nessa mediação que você faz a pergunta, mas espera aí, eu estou construindo ou eu não estou construindo? Porque, veja, a matemática, por exemplo, uma das formas de você avançar na matemática é mudando a equação, né? Às vezes você enxergar x mais x ajuda, né? Mas quando você vai tentar, eventualmente você pode precisar colocar 2x e não x mais x. Veja, ó, 2x, x mais x são frases diferentes, são linguagem. Então, quando eu ponho x mais x, eu não avanço, mas quando eu coloco 2x, eu avanço, né? Porque eu mudei ali a cara daquilo. Só que quando eu mudo, eu avanço. Aí a pergunta que se faz é: estava lá e eu alcancei? Ou eu construí porque eu mudei a ferramenta? Essa é a grande questão. Porque se estava lá, então quer dizer que existe um mundo além do sensível. E aí é um problemaço, porque você entra no platonismo. Agora, se você constrói, bom, você constrói à medida que você avança materialmente falando, né? Então você revela, aí você pode pensar assim, bom, o sangue, como é que se sabe que tem glicose, tem ácido graxo, tem hemoglobina, tem glóbulo branco, plaqueta? Isso tudo é construção, porque você inventou ferramentas para, a grande maioria das vezes, né, para resolver problemas, né, para melhorar a saúde, etc, etc, né, para tratar de doenças e tudo mais. E essa pergunta que o Lacan tenta colocar, ele tenta lidar com aquilo que sobra, que é o real, né? Você está falando aí, é muito legal, né? A visão, por exemplo, a gente não enxerga infravermelho, mas as ondas de infravermelho, agora a gente sabe que estão por aqui. Só que a gente não percebe, porque o nosso corpo não tem o aparelho, né? Não é aparelhado suficientemente para que a gente possa perceber essas ondas. Então, a pergunta do Mike, né? Como é que acontece? Como é que se dá essa relação com o conhecimento? Olha, eu gosto de pensar que a gente vai construindo esse conhecimento. Né? E é muito importante você falar de conhecimento, né? Porque você não está construindo a realidade, você está construindo conhecimento. Por exemplo, o coronavírus, a gente não vê o coronavírus. Significa que ele não Exato. existe? Não. Exato. Né? A gente está construindo conhecimento sobre o coronavírus, né? E é Exato. muito óbvio que isso é construído porque cadê os especialistas de coronavírus aí? O SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, mutação nova, surgiu, pô, bomba na cabeça, bomba na mão dos cientistas, porque você não sabe o que fazer. A partir daí a gente vai construindo conhecimento em cima, categorizando as coisas e tudo mais, né? É muito legal essa questão. Sim. Eu confundi aqui, eu acho que o Vinícius tinha falado antes. Mas você terminou aí, Bruno, o raciocínio que você tinha Sim, feito? sim. Conclui. Vamos. O Vinícius falou antes, a gente vai para o Vinícius, depois a gente. Professor Paulo, boa questão, concordo. Categorização em ferramentas estende habilidades do corpo. Aí, Vinícius, vamos aqui. Ok. Vocês encaram o mito da caverna como referente, de certa forma, aos esquemas da mímese platônica, da mímese do plano, sem vida, sem sopro, para além da visão do senso comum? Eu não entendi Não, muito bem, Vinícius. eu também não. Se você puder dar uma reformulada aí para o mito da caverna como referente, de certa forma, ao esquema
da mímese, do plano. Acho que mimese é a ideia de mímica, né? Que imita o. A mímese é a coisa da estética, né? Tentar dar uma Ah, representação da coisa, né? Sim, é é por uma causa das cópia. formas, né? Das formas que são. Das formas não, dos negócios que são projetados na caverna, Os né? Eu acho que é vultos, desse que ele os tá vultos. falando. Eu acho que pode até ser, não sei, porque se for nesse sentido aí, o negócio da mímese, a mímese está muito ligada à arte, né? Na produção da artística, porque basicamente o campo da estética é muito ligado à arte. E o Platão odiava artistas, né? Brincando assim, trocando em miúdos, não odiava, né? Mas ele via com maus olhos essa atividade de você mal representar a É realidade, porque verdade. É. isso destrói a sua percepção do real, digamos assim, né? Mas não sei, Vinícius, eu acho que pode sim. Eu tenho pouco gabarito para falar disso. É, o mito da caverna é justamente ele parte de que, olha, como esse mundo é transitório, como esse mundo está sempre deixando de ser, como as pessoas envelhecem, as árvores apodrecem, elas vão piorando, né? As coisas tendem a piorar. Aí a gente vai até na ciência moderna falar de entropia, né? Tudo caminha para o caos, tudo vai. A mente, como um sistema, né? Porque depende ali do cérebro, depende ali de uma parte material, ela vai também se desagregando. O Lacan vai estudar isso aí muito legal, muito bem também. Né? Ele vai falar que, olha, quando o psicótico, ele não foi para o simbólico. Então, ele está no momento onde aquelas imagens, elas são o que são, não tem avanço, não tem superação da imagem, né? Qual é o exemplo que eu dou? Se você ouve a palavra Sicília, você não, o cara que está no simbólico, o cara que foi ingressado no simbólico, por assim dizer, ele vai parar, mas peraí, você está falando de uma mulher ou está falando da parte do país? Inclusive o Borges era da Sicília. Né? Você está falando de uma pessoa ou de uma cidade? O psicótico, aquele cara que está operando pelo imaginário, ele vai pegar aquilo e vai responder direto com aquilo que ele tem. Se ele tem uma mãe que se chama Cecília, é a mãe dele. Se ele está lá com a máfia, está lá assistindo filme de máfia, não sei o quê, é alguma coisa relacionada à Itália. Né? Então, é muito interessante isso. E aí eu também tenho um ponto divergente em relação a Lacan e tal, que eu acredito que exista uma progressão, e também, já que existe uma progressão, a entropia vai causar. Né? Então, voltando ao eixo principal da resposta, o mito da caverna é uma tentativa de mostrar para a gente que, olha, você vive num mundo que está deixando de ser constantemente, esse mundo é falso. Os sofistas vão falar, Sócrates, deixa de ser criança, esse mundo é o verdadeiro, com as suas vicissitudes. No Gorgias, né, o Platão, o Sócrates está debatendo com o Polo, aí ele fala assim, olha, Polo, é melhor sofrer uma injustiça do que aplicar a injustiça. E é melhor, ao aplicar uma injustiça, ser punido por ela. Aí o Polo, quê? O que você está falando? Se você é punido, se você é pego fazendo um flagrante, tentando, sei lá, um golpe de Estado, que ele está, né, bastante político esse texto. Quer dizer, então, que se você for pego conspirando contra o Estado atual, aí você vai ser torturado, você vai ser cegado, você vai ser crucificado, você vai sofrer todo tipo de suplício. Você vem falar que isso é bom? Que é melhor sofrer isso tudo para dizer para salvar a alma ou qualquer outra coisa? Não, é melhor você fugir. O Sócrates faz o quê, né? Quando ele vai, até no final do TT, ele vai resolver essa parada porque denunciaram ele. Né? Denunciaram ele e vai lá resolver, vai defender a si mesmo, tal, lá na apologia, se não me engano, acho que é isso, né? Na apologia de Sócrates, vai falar, como assim você vem falar para mim que isso é bom? Não é bom, não. Deu errado, se manda, meu. Você vai ferrar. É mais injusto é mais interessante você se safar dessa. Quer dizer, olha só o perigo desse pensamento. Mas olha só um E outro perigo também, né? De aceitar qualquer coisa e não me punam. sim, sim, e só para a gente ir para
para o que o Jefferson disse, né? Para a gente finalizar, que a gente tá chegando, já chegou 1 hora, mas porque tá tão legal, o pessoal tá acompanhando tanto. Mas só para finalizar isso aqui, é muito interessante o que você está dizendo aí, porque eu fico lembrando aqui, o Aristóteles é o cara que começa com, sendo assim, muito anacrônico, muito anacrônico, é o pai da cognição, o Aristóteles, né? Porque é muito interessante isso. Vamos lá. Só para finalizar aqui, você está falando aí do lance de você se apegar à vivência, se apegar a, a prática, se apegar ao real, né? E para a gente é confuso, porque Platão é realista. Só que o realismo de Platão é outra coisa, né? Ele está tentando chegar na realidade, sim, está tentando chegar na realidade, mas por outros modos, né? Então ele chega nas formas. E aí os sofistas, né? Esse debate para eles assim é meio escanteio, mas me parece que a realidade dos sofistas é aquela realidade construída e tal, tudo mais. E o que é a solução de Aristóteles? É muito engraçada, porque é meio meia boca, mas é interessante, né? Porque ele diz assim, não, é um meio termo, né? Na verdade, a experiência é a experiência física mesmo, o real é a realidade física mesmo. Eu sou um experiencialista aqui, experiêncialista falando, empirista falando aqui, mas o sujeito que percebe a realidade é um sujeito universal e objetivo, que até hoje, para mim, isso é um absurdo, assim, um absurdo completo, que o Descartes vai pegar depois isso aí, né? Vai recuperar isso daí. O sujeito que apreende as coisas, as formas, né, as impressões da alma, aquilo é objetivo. E é isso que eu vou investigar pela linguagem. São essas impressões objetivas. Né? Apesar de que a nossa realidade é essa bagunça mesmo, é essa coisa doida que a gente tem contato, mas a gente apreende lógicas, a gente apreende funcionamentos estruturais, né? Isso. Que é uma solução sofisticadíssima, mas é meia boca, né? É meia boca, assim. Pra gente olhando com os olhos de hoje da ciência moderna e tudo mais, né? Mas é muito legal. O Jefferson falou uma coisa, eu queria colocar aqui. Vamos lá. Aí depois a gente vai para os finalmente, tá, gente? Agradecendo todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigado. Agradecemos muito a presença de vocês. Na minha área, agronomia, existe uma vertente muito forte para mudar o nome das coisas, para mudar o que elas são. Exemplo, não chamar os fungos de doença, porque seria julgar a natureza. Meu Deus do céu, velho. Então. Não, mas meu Deus. É aquela coisa. E assim, nossa, é tanto avanço assim dentro da semântica para você continuar achando isso, mas eu entendo que as pessoas acham isso, né? Lá na linguística cognitiva lá nos anos 80 vai reivindicar o lance do significado não está contido nas palavras, né? Não está contido na palavra, gente. O significado não está contido na palavra, né? A palavra ela recupera aspectos do significado que são construídos, né? Mas, nossa senhora, isso aí, eu tenho debates assim. Aliás, eu não tenho mais, né? Não dá mais, né? Porque é impossível. Esse tipo de coisa, mudar a realidade pela linguagem, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Essa questão é interessante, até porque a gente pode fazer uma diferenciação, né? Para aproveitar o título do programa, né? Que é Em Defesa dos Sofistas. E até aproveitando um pouco do Lacan, diferenciar sofista do canalha. O sofista, ele era um cara que fazia, ele defendia tudo que ele pode pensar a pior coisa que você queira sobre eles, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles falavam, eu estou defendendo isso. Eu acho isso por causa disso, disso, disso. Eu acho que tem coisa errada, eu não quero saber das metafísicas, eu quero ver ali como é que eu convenço as pessoas, eu quero entender por que a linguagem é do jeito que é. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu acho tal, né? Eu acho X, Y, Z por causa disso, disso, disso. O Sócrates, né, o Platão, no caso, ele vai falar assim, não, mas sabe o que é? Eu estou defendendo a verdade. Eu não sou ninguém. Né? Tem uma parte no Protágoras que o Sócrates pede assim para o Protágoras. Protágoras, fala um pouco mais devagar, que eu já sou velho, eu não consigo te acompanhar. Aí o Protágoras fala assim, olha, Sócrates, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu acatar cada coisa
que os meus debatedores me pedem, eu não seria eu. Só que, veja, o Sócrates, ele está tentando cercar, ele está tentando, querendo ou não, ganhar também. Ele é um sofista. E aí o Pedro, né, ele vai defender isso em vários lugares, né? Inclusive estudando Protágoras. Não. Ele é um sofista também. Só que ele é um sofista que não fala que ele está defendendo as coisas. Ele fala que ele está defendendo X ou Y em nome de uma coisa maior. Olha o discurso atual, né? Deus, família, pátria. Isso é uma... O conteúdo dessas palavrinhas, dessas caixas, varia de pessoa para pessoa, né? Mas o cara ele tem que pegar uma coisa genérica para defender e para agir em nome disso e daquilo, porque senão ele se torna aquilo que ele não quer se tornar. Né? Ele está condenando, só que ele não aceita que ele tem esse lado. O Protágoras que falou, né, dos artistas e tal, né? Mais uma vez eu volto no texto do Protágoras. Tem uma parte que ele fala assim: olha, muitos antes de mim também eram sofistas, só que eles não diziam que eram. Então eles eram os pintores, os poetas, os escritores, etc, etc. Como eles não conseguiram grandes coisas, nada além do que eles conseguiriam, né? Por causa disso, etc. Eu falo, eu sou sofista. E eu ensino a virtude. E eu cobro por isso. Ponto, acabou. Né? E é muito interessante essa ideia. Os caras assumem, os caras colocam o pé na mesa e falam assim, olha, eu sei, eu estou aqui colocando a cara a tapa. Agora, o canalha, que não estou dizendo até que o Platão era, né? Mais uma vez, o contexto dele faz um certo sentido a defesa que ele faz, e os ataques porque que ele faz... o Platão é o melhor dos sofistas, né? Como da última live do Pedro. É porque ele convence você daquilo que ele está querendo falar, mas ele não diz que ele está convencendo. Ele está dizendo que ele está em busca pela verdade e tudo mais, né? Ele faz isso muito bem. Platão faz isso muito bem. Muito bem. Exato, exato. E a ideia qual que é? O canalha é esse que sabe que está fazendo isso, só que ele não admite. Né? O canalha na psicanálise, nós precisamos dizer assim, ó, eu tenho inconsciente, mas eu vou dizer para todo mundo que eu não tenho e que só os outros têm. Né? Então, eu sou diferente, entendeu? Só que eu defendo a moral, a verdade, liberdade, coisas abstratas, entende? E aí, é muito legal, isso que você falou é muito legal, porque a gente vai tratar desse texto aqui depois, tá, gente? Vamos para os finalmente já, mas só deixando aí para vocês. Sim. Vamos tratar desse texto aqui depois, que é o Don't Think of an Elephant. Não pense no elefante, do George Lakoff, em que ele fala é um tapa na cara dos liberais dos Estados Unidos, né? Tipo assim, ó, gente, os liberais para eles, tá, gente, são centro-esquerda, né? Aliás, seria direita pra gente aqui, mas é o centro-esquerda de lá, nos liberais. Da esquerda, vamos dizer, tá dando tapa na cara da esquerda estadunidense, porque assim, ó, vocês estão abraçando mitos que não tem correspondência nenhuma com a realidade, de que você vai convencer as pessoas baseada nisso, naquele outro, no princípio tal e tal e tal, que é herdado lá do iluminismo. Isso não funciona. E o outro lado já percebeu isso, e eles estão agindo dessa forma, estão ganhando apoio, e vocês estão aí, pastando, estão aí boiando, porque não sabe como reagir a isso. Então é muito melhor eu demarcar minha posição, né, e ganhar um debate público pela linguagem, usando os métodos que eu tenho, do que ficar nessa lombra de que, eu defendo a democracia, e aquele sujeito ali, ele tem tal princípio, porque no iluminismo a gente falava que o homem é racional e que não sei o que lá, e vai dar ruim, isso aí vai dar ruim. Se não funciona, a gente já sabe que não funciona e vai dar ruim, né? Tanto é que o Lakoff escreveu isso quando o Bush ganhou, e depois de um tempo o Trump ganhou pelos mesmos artifícios e a galera ficou assim, né? Enfim. Gente, muito obrigado. Eu vou passar para o Bruno para ele dar os finalmente dele. Antes, eu queria pedir para vocês recomendarem esse vídeo aí para quem vocês acham que pode interessar. Inventa Línguas está postando agora vídeos toda semana, né? Eu sempre prometia. Fenômeno exclusivamente verbal. Exatamente. A linguagem não é exclusivamente verbal. Não existe extralinguístico, né? Extralinguístico, para a gente não existe extralinguístico. Tudo é constituído pela linguagem, né? Por isso que a gente pode falar sobre quase tudo, né? Aqui no canal. Então, recomende esse canal. Vá lá nas páginas do Bruno. Vá lá no canal do Bruno. Gente, eu esqueci. Quem ensina, gente? Peraí. A Lúcia ensina. Lúcia ensina, tá? Ensina matemática.
Aí tem muita coisa de análise lá, junto com a matemática também. Fala Sim, muito eu de vi. Lacan, vídeos toda semana também. Então, visitem lá que vocês vão gostar. E como eu disse, né? Vão aprender alguma coisa para ir bem na prova também. Porque não é só para filosofar, não. Tem que resolver problemas É, práticos. vamos ganhar, gente. Essa realidade a gente tá se lascando demais já. Porra. Então, dê um like aí. Acompanhe amanhã, a gente vai ler o Crátilo. E é isso. Eu queria deixar aqui, gente, o final. Pessoal do Discord que tá aí, deixem um link do Discord do nosso servidor, tá? A gente tem uns papos bacanas lá, todo mundo camarada, todo mundo camarilha, todo mundo comunista safado, né? Procurando fazer a revolução do Brasil. Ah, é isso, foi muito legal, muito obrigado. Gostaria de agradecer muito o Bruno também pela disponibilidade. Queria pedir desculpa pela confusão de horários que a gente teve, mas foi muito legal. Muito obrigado, Bruno, por ter participado e tal. É Eu que isso. agradeço. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço o convite, né? Um abração, obrigadão pela audiência do pessoal da Camarilha lá, do Discord, né? Os caras são muito legais. Apesar que da última vez os caras desfilam vários filmes que eu gosto, mas, né? Faz parte do rolê, né? Mas é isso aí. Vamos marcar mais Bruno programa. chegou de supetão lá quando a gente tava criticando o Nolan. O Christopher Nolan. Eu gosto do Nolan, gente. Eu gosto do Nolan. Não Eu tem também, problema, eu não. gostava mais, agora nem tanto. Não, tô brincando, eu gosto dele, ele tem os filmes legais, né? Tem uns Os filmes legais. Depois do Dark inteligentes. Knight Rises caiu um pouco a qualidade, mas enfim, não vou falar. Poderia começar a deixar o link na descrição. É verdade. Pronto, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Para o canal para o canal e blog também do Bruno, o Sofisticados. Leiam Gorgias, leiam o Sofista, leiam Protágoras, o Diálogo, né? O coitado do Protágoras não escreveu nada. Leiam o Crátilo da manhã e é isso. Muito obrigado, Bruno. Boa noite. É isso aí. Fiquem com a cerveja da noite aí, do finalmente, com vinho, e é nóis. Até mais, criatura falante. Falou! Até. Boa noite, gente.